Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Na nossa apreciação, da Copa do Mundo, nossa apreciação do Evangelho e essa relação com as eleições presidenciais dos governadores dos estados, do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais do país esse ano, ela vai se confirmando, com os resultados e com a agenda, A gente pode perceber como se comportam os fariseus, eles criam um evento e eles vão manipulando os resultados, E tudo sai conforme um planejamento, que a gente está apenas como espectador, mas que a gente pode, a partir desse aprendizado, se preparar para as eleições e entender como isso acontece, A gente viu aquele gol, de pênalti duvidoso, roubado, e toda a autoridade, se é gol ou não, está na mão do presidente, do organizador do evento, tudo aquilo que você viu pela televisão, você não pode acreditar naquilo que você viu, Ele tem autoridade para dizer se foi e se não foi e pronto, acabou. O importante de saber disso é que esse resultado favorece a seleção brasileira, Outra coisa que nos chama atenção também na agenda do evento é a seleção do México e Camarões jogar 1h da tarde com o calor que a gente conhece do Nordeste, num horário de auge do calor do dia. Claro que isso desgasta os jogadores, E não se bastasse isso, também ter 2 gols, com a arbitragem duvidosa anulando isso. Bom, o resultado dessa tabela é que favorece o Brasil, Porque o México tem uma vitória junto com o Brasil, mas tem a desvantagem do saldo de gols, que poderia ser diferente, Então a gente vê as coisas acontecendo, mas não podemos acreditar nos nossos olhos, Tudo é a autoridade burocrática dos organizadores do evento para atingir o resultado que eles querem, mas não o resultado verdadeiro, natural, que acontece e que nós somos testemunhas, Agora, se eles debocham daquilo que a gente olha, imagine você daquilo que nós não temos contato e não estamos próximos para testemunhar, Se aquilo que a gente está testemunhando, está próximo, eles têm o disparate de nos fazer duvidar daquilo que a gente está vendo, imagine o que é conversado nos bastidores, imagine o que acontece longe dos nossos olhos. Então, por isso que bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer, A ciência, assim, com todo o seu racionalismo, com todo o seu objetivismo, ela acaba sendo limitada, porque a política dos fariseus, a prática dos fariseus de permanência no poder, não é transparente. Nunca foi, E, assim, a gente vive esse fermento o tempo todo, Por exemplo, a cerimônia de abertura, que não houve o pronunciamento da Dilma, Ninguém está falando sobre a falta de pronunciamento, mas está lá o ex-presidente, idealizador desse evento, o ex-presidente Lula, acusando, o público que vaiou, a presença da Dilma e do presidente da FIFA na cerimônia de abertura com uma falta de educação, e fazendo aquele velho jogo sujo de colocar ricos contra pobres, dizendo que no estádio não tinham pobres e que aquela atitude mal educada foram dos ricos. E aí ele acaba confirmando que ele, como presidente da República, criou um evento custeado com os tributos, do pobre
para a diversão dos ricos, né? E assim, para que constranger a vaia? Todo mundo tem liberdade de expressão, na democracia todo mundo fala o que bem entender, né? Agora cabe a gente vigiar e orar para conseguir identificar as intenções, os objetivos, as boas intenções, as más intenções. Mas se eles debocham daquilo que a gente consegue olhar e ver e testemunhar, imagine vocês daquilo que nós não temos nem conhecimento, o que eles falam por trás nos bastidores. Outra coisa do fermento dos fariseus, né, é polarizar, né, o evangelho como a religião como coisa de estúpidos e coisas de ingênuos, né, e a ciência como coisa de pessoas inteligentes, né. Bom, nós que somos praticantes do evangelho, o evangelho tem textualmente lá que a gente precisa praticar a verdade. E o que é a verdade se não o conhecimento? E qual é a atividade humana dedicada ao conhecimento? A ciência, né? Evangelho e ciência não são termos excludentes. Pelo contrário, são termos complementares, né? Em nenhum momento Jesus nos ensinou a abrir mão da racionalidade. Ele só nos quis mostrar, na sua grande sabedoria, que a ciência, o racionalismo, o materialismo são limitados. Por quê? Porque ele conhece o coração dos homens e sabe que os fariseus não são transparentes. Se você se apoiar só naquilo que você vê, você vai ter capacidade de avaliar o que os fariseus fazem, porque tudo que eles fazem é escondido, né? O fermento dos fariseus é a hipocrisia, é a confusão, é a mentira, é a falta de transparência. Então, a fé, temos que ter fé. Jesus, né, ele fala para olharmos as nuvens e a gente sabe quando vai chover e quando não vai chover. Se nós temos essa capacidade de interpretar os fenômenos da natureza, essa mesma capacidade podemos interpretar os fatos políticos, podemos interpretar os fatos sociais. A gente pode se antecipar algumas coisas conhecendo a natureza das coisas, né? Então, a fé, né, não é ausência de inteligência, não é estupidez. A fé, pelo contrário, a fé é você ser aconselhado, né, estar em comunhão com o Espírito Santo, ser aconselhado pelo Espírito Santo para você poder, né, identificar, interpretar coisas que estão fora dos seus olhos. Bem-aventurados os que não precisaram ver para crer, né? Jesus não condena o ceticismo de Tomé. Ele apenas lamenta, né? Ele foi generoso com Tomé. Quando Tomé demonstrou cético com relação à ressurreição, ele falou: Tomé, vem aqui, né? Toque-me. Pegue o seu dedo, enfia nas feridas aqui da minha mão, pegue o seu dedo e enfia nas feridas da minha costela. Se é necessário isso para você acreditar, que seja assim, né? Mas bem-aventurados os que não precisam ver para crer. Então, assim, a imprensa dedica toda a nossa agenda, né, para um evento esportivo. A imprensa tem o compromisso de informar, mas informa coisas fúteis. Imagina se toda essa energia, né, se todo esse tempo dedicado à Copa do Mundo fosse dedicado aos partidos, aos candidatos. Teríamos maior compreensão dos nossos problemas, poderíamos fazer a melhor escolha nesse ano. Mas, fazer o quê? A imprensa também está sujeita ao comando dos fariseus. Cara Israeleteia para todos vocês e vamos praticar a verdade, vamos preparar o caminho. Leia o Evangelho você também. Cara Israeleteia, até mais.